Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Com um cenário novo, que eu improvisei com o que eu tinha aqui. Mas é isso aí, gente. Pelo menos saiu aquela coisa esquisita que tava aqui atrás. Mas enfim, tá me incomodando muito. Mas vamos pro nosso vídeo, né? Ficamos sem vídeo essa semana por problemas técnicos, no caso, eu mesma. Porque eu, enfim, resolvi reestruturar tudo. Todas as minhas redes sociais, eu vim reestruturar tudo aqui. Então agora que já faço o pronunciamento neste canal, que teremos vídeo apenas na terça, quinta e no sábado. Teremos esses 3 vídeos. E aí vocês vão me pedindo no andar da carruagem o que vocês querem ver, enfim. E nas minhas outras redes sociais, TikTok, Instagram, enfim, essas coisas, eu vou estar postando lá de vez em quando, porém no TikTok eu vou estar mais ativa durante segunda a sexta-feira, tá? Os dias que eu vou estar postando ali. Mas enfim, vamos pro nosso vídeo, que isso que interessa. Hoje a gente vai falar de um filme que muita gente está comentando por 2 motivos. Porque surpreendeu muitas das pessoas positivamente, fizeram as pessoas pensarem um pouco na vida. 2, é um filme que é uma comédia romântica, vamos dizer assim. Uma comédia romântica dramática, vamos dizer desse jeito. Com mais de 2 horas de filme. Oi, tudo bem? Exatamente. Quanto tempo faz que você não senta ali no seu sofá ou deita na sua cama e assiste um filme com mais de 2 horas? Exatamente, gente. E eu posso dizer pra vocês que vocês não veem a hora passar. Então hoje a gente vai falar sobre A Lista da Minha Vida, o novo filme aí da Sofia Carson, com um ator que eu não vejo muitas pessoas falando sobre, porém que tem filmes muito bons aí no catálogo de outros, enfim, streamings, mas a gente vai focar no A Lista da Minha Vida. E antes de eu começar esse vídeo, já quero pedir pra vocês que se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Isso me ajuda muito, faz crescer aqui o canal e vamos lá, né, gente? Estamos a caminho aí do nosso canalzinho crescer. 2, deixa o like de vocês, porque isso me ajuda muito e também o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo. E compartilha, comenta, enfim. Compartilhei com todo mundo que gosta disso. E já compartilhei com seu amigo, sua mãe, seu namorado, sua namorada, seu pai, enfim, seu vizinho, quem quer que seja, pra assistir esse filme aí. Então, vamos falar então da Lista da Minha Vida. Alerta de spoiler. Se você não assistiu esse filme, já fica aqui que eu vou dar spoiler, vou falar sobre o filme, que eu acho, inclusive, que se você não assistiu, você tá morando embaixo de uma pedra, porque foi o que foi falado essa semana passada todinha aí. Deixei passar pra poder falar com spoiler. Mas vamos começar então. A gente tem nosso personagem principal, que é a Alex. E a Alex, a gente já vê ela, que ela tem um relacionamento que, assim, não é tão apoiado pelos familiares, porque o cara é meio besta, vamos botar assim. Ele é meio idiota, enfim. E ela tá ali buscando, né, enfim, viver a sua vida e tudo mais. Até que ela vai encontrar com a mãe dela numa festa que tá tendo da família. E ela descobre que a mãe dela tá com poucos dias de vida. E ela e a mãe dela são muito apegadas. Tão apegadas que causam um certo ciúme com os irmãos mais velhos dela. Que ela tem uma ligação muito próxima com a mãe. Tudo bem, passa-se um tempo. A mãe dela, então, acaba falecendo e aí tem o funeral. E nesse funeral, ela começa a conversar ali com as pessoas e tudo, que ela tá muito sentida. Ela passa ali por aquele luto, né, de ter perdido um familiar que ela era muito apegada. E ela tá conversando ali com uma amiga dela. E aí a amiga dela vai falando pra ela que a mãe dela instruiu ela de como que ela sabia que aquele cara que ela estava era um cara para casar. Então ela fazia 4 perguntas. Se ela respondesse as 4 com afirmativamente, né, positivamente, feliz e tal, então poderia investir que realmente era o cara pra ela. Tudo bem. Ela começou a pensar um pouco sobre isso, porque ela nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Até que ela chega em casa, ela vê que o namorado dela tá lá, tipo, meio que cagando pra que ela tá sentindo e tudo mais. E aí ela começa a conversar com ele e ela percebe que, na verdade, ele não quer nada com ela, né? Ele, assim, ele até quer alguma coisa, porém não quer constituir uma família, não pensa nela, tá pensando mais no umbigo dele, vamos botar assim. E aí ela pega as coisas dela e vai lá pra casa da mãe dela, se separa desse namorado e vai trabalhar lá na empresa.
Até que vai, então, o dia que eles vão ler o testamento da mãe, pra saber o que vai ficar com cada um, o que vai acontecer com cada qual. E aí nós somos apresentados pelo outro personagem principal aqui desse filme, que eu não lembro o nome do personagem. Tô bem boazinha, eu só lembro o nome do ator. Mas eu vou botar o nome do personagem aqui, que é interpretado pelo Kyle Allen. Enfim, ele é o advogado da empresa, então ela percebe que cada um fica com uma coisa. Só que chega na vez dela, ele entrega então o que a mãe dela falou, que ela queria que a filha dela, ela marcasse, desse um tique na lista que ela tinha feito aos 13 anos de idade. Era uma lista com muitos sonhos, muitos desejos e tudo mais, que ela acabou deixando passar e se acomodando na vida adulta. E a mãe dela percebeu isso, que ela precisava de um incentivo para encontrar aquela menina de 13 anos que ela deixou para trás. E ela foi vivendo a vida, só vivendo a vida. E ela deixou muitas coisas que ela gostava, que ela amava, às vezes por medo, por não querer correr atrás daquele sonho dela, por desistência, por estar ali na sua zona de conforto. Então a mãe dela quis tirar um pouco ela da zona de conforto dela, para ela no final então receber a sua parte ali da herança. Ela ficou muito brava, principalmente porque o último tópico da lista dela era encontrar o amor, que a mãe dela já sabia que não era namorado dela, né? Nisso, então, ela começa a ir ticando as coisas da lista para poder conseguir os DVDs que a mãe dela gravou e ela ter ali um tempo, né, de qualidade com a mãe dela. Então, ela vai atrás, volta a dar aulas, ela vai atrás, então, ali da vocação dela, que é ser professora. Ela entra, então, num local que é indicado pelo advogado e nesse local ela conhece um outro carinha que ele... Eu não sei se ele é psicólogo ou se ele é um médico dali, agora eu não lembro exatamente. Mas eu acho que ele é o psicólogo do local ali, onde ela dá aula. E aí eles meio que tem um date ali e tudo mais, eles vão num evento. E nesse evento eles então encontram o advogado dela, junto com a mulher do advogado, né? E aí a gente percebe ali que começa a ter uma certa coisa entre a Alex e o advogado, só que nenhum dos dois está enxergando isso, sabe? Tudo bem, vida que segue, a amizade dos dois então vai florescendo. Enquanto isso, eles vão tendo cada um ali o seu relacionamento. No meio disso daí, ela descobre que o pai dela não é pai dela de verdade. Então ela corre atrás de encontrar o pai biológico dela, que a mãe dela não falou isso pra ela. Bom, nesse meio tempo, então, ela decide com o namorado para ir até o local onde o pai dela tem uma banda e se apresenta, para ela chegar lá e tentar conversar com ele e tudo mais, enfim. E nesse meio tempo, ela então começa a perceber que o psicólogo lá que ela tá saindo não tá querendo saber muito da vida dela. E quando ela demanda isso dele, para que ele tenha ali um pouco de empatia e, tipo, se junte na vida dela, porque ela só tava basicamente vivendo a vida dele, fazendo o que ele queria, só indo pro apartamento dele, conhecendo os amigos dele, ficando no hall da vida dele, mas ele não estava entrando no hall da vida dela. Então, quando ela introduz ali os seus amigos e tudo, ele se sente totalmente desconfortável, porque não é o tipo de conversa que ele tá acostumado a ter, não é o tipo de pessoa que ele tá acostumado a lidar. Então ele começa a ficar um pouco assim, meio com o pé atrás com ela. E aí eles acabam brigando por conta, né, dele falar algumas coisas sobre as amizades dela, sobre o que eles conversam e tudo mais. E aí no final ele basicamente ignora ela e aí ela sai então pra essa viagem com o advogado e a namorada do advogado. E eles vão até o local. Nesse meio tempo, eles começam ali e a namorada percebe que tem alguma coisa a mais, que eles ainda não perceberam. Porém, para eles é sua amizade. E aí acaba então que ela percebe isso e ela vai embora, deixando os dois sozinhos lá no local. E o cara não fala pra ela, de início, que a namorada deixou e tudo mais. E então eles vão, encontram com o pai dela, ela conversa com ele, eles marcam de tomar um café. No dia seguinte, nesse meio tempo acontece uma coisinha ali que eu não vou falar, né? Esse spoiler eu não vou dar. Mas enfim, quando acorda no outro dia que ele vai procurar por ela,
Ele encontra ela na cafeteria lá do hotel e ela tá triste porque o pai não foi. E aí, então, temos chegando ali no final, né? Onde ela, então, começa a meio que se afastar dele porque tem alguma coisa que ela não quer aceitar, entendeu? E nisso, ela chega lá e o psicólogo tá lá. Eles conversam e decidem, então, terminar enquanto ela deu fora no advogado. Ela começa por aí. Nisso, passa um tempo, ela conversa novamente com aquela amiga dela e ela para pra pensar um pouco sobre essa situação e pergunta, então, da amiga dela quais são as 4 perguntas que a mãe dela fez. E aí a amiga dela fala, mas antes disso tudo acontecer, ela chega, então, e recebe o último DVD e falando que a mãe dela sabe que ela não iria encontrar um amor em pouco tempo, em alguns meses, então ela iria receber a parte dela da herança, que é a casa da família, ficou pra ela, e que ela não esquecesse de fazer as coisas que ela gostava, enfim, de não deixar a vida voltar pra zona de conforto, né, que a gente tem muito disso. Então, nesse meio tempo todo, ela responde as quatro perguntas da mãe, ela vai atrás, então, do advogado, ela se une mais à família dela, que ela não se dava tão bem assim, e se une também com os amigos. E o final do filme, então, fica nisso daí, vocês vão lá e assistam. Vale muito a pena, porque são 2 horas que você não vê o tempo passar. Por que eu falo isso? Porque não fica chato, não começam a enrolar. Vai acontecendo em sequência. E nessa sequência que vai acontecendo os fatos, você vai querendo saber mais do que ela vai fazer, você vai querendo ver o que ela tá fazendo, o que ela tá fazendo, como ela tá se sentindo, como é que ela vai agir naquela situação. Aqui o ponto maior desse filme é justamente isso. Você deixar a sua vida adulta tomar sua conta de você e você perder a sua essência, quem você é, quem que você era, aquela força de vontade, por que você deixou morrer os seus sonhos, por que você deixou aquela força de vontade que você tinha de fazer acontecer morrer dentro de você, por que você tá tão acostumado a estar numa bolha, por que você tá naquela sua zona de conforto, você precisa sair da sua zona de conforto para você começar a viver, para você ver a vida, aquela vida quando a gente tinha 13, 14 anos, que a gente sonhava, deslumbrava tudo, mas ia atrás, isso daí que faz falta. Então, assim, esse filme me tocou muito. Eu fiquei muito pensativa nesse filme, inclusive vou reassistir. E ele é não uma adaptação, mas ele é inspirado em um livro, que se eu não me engano se chama A Lista de Brett. Eu procurei esse livro, ainda não li, mas eu procurei esse livro pra ler e ele estava esgotado na Amazon, então daí vocês tiram. Mas assim, não foca somente no romance, o foco principal é justamente a personagem se encontrar aquela força interior dela, que ela tinha, aquela atitude, sabe, que faz falta, que a gente perde durante a nossa vida. Acho que depois ali dos 20 e poucos anos, a gente vai perdendo, vai entrando nos 30 e quando a gente vê, a gente tá com 40 e deixou os nossos sonhos morrerem. Então, gente, assistam esse filme, pensem, reflitam, saiam da bolha, saiam da zona de conforto e vão viver. É isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!